Bem, vamos iniciar o estudo da reunião 14, mais uma vez falando dia 23 de outubro de 2016. Nós, semana passada, falamos dos Guardiões, especificamente um trecho dos Guardiões em que os novos Guardiões estão sendo treinados e foram apresentados a uma sessão de Candomblé e uma sessão de Umbanda, né? E para eles verem como acontecia, né? Como funcionava essas sessões pela visão espiritual, para eles aprenderem também e em alguns casos até tirar o preconceito que alguns tinham contra essas religiões. Só que o livro dos Guardiões, esse livro que nós estamos estudando do Robson Pinheiro, pelo Espírito Ângelo Inácio, ele é um livro muito amplo. Então, a nossa sessão de hoje ela não tem basicamente nada a ver com a sessão da semana passada. E como eu disse, na semana passada também não terá nada a ver com a próxima, porque ele abre muito. E o que esse tema vai tratar? Em alguns capítulos do livro há contatos entre os guardiões e seres que são originários de outros planetas, espíritos que são de outros planetas. E de certa forma eu montei essa sessão de estudos baseado no relato desses contatos que os espíritos de outros planetas têm. Basicamente dá para separar a sessão de estudos de hoje em duas partes. Uma parte que fala da formação do homem, da humanidade na Terra, né? Dos primeiros homens vindos à Terra, e contando mais ou menos a história do degredo anterior, né? Que ajudou a originar a humanidade terrestre. E um segundo ponto seria os contatos dos espíritos de outros planetas com os espíritos atuais, que acontecem do século XX para cá. De certa forma, esse livro, em alguns pontos, chegando hoje para falar, percebo que é difícil de entender por ser muito denso. A informação que ele passa é muito densa. E eu vou mais longe. É mais densa, inclusive por ser uma espécie de resumo. Esse livro, quando apresenta essa história da humanidade, ele está apresentando um resumo de uma coisa, de um tema que foi melhor desenvolvido num livro dos mesmos autores, mas que foi publicado depois desse livro, chamado Os Néfilins. Néfilins com PH, depois eu ponho a referência no blog. E então eu vou apresentar mais ou menos da forma como está nos Guardiões. Mas se ficar muito difícil, se faltar algum elemento, podem me interromper e perguntar, porque talvez eu saiba o que está faltando por ter lido. Coincidentemente, essa semana, não era programado, mas quando eu comecei a pegar esse livro para ler essa semana, eu falei, nossa, é o que eu vou falar no domingo. Então, foi uma feliz coincidência. Esse livro, esse tema, a gente pode começar falando da base lunar dos Guardiões. Os Guardiões do planeta Terra, eles têm uma base que fica na Lua. E aí é interessante, porque eles falam que, olha... Põe no carrinho um pouquinho. A Lua tem uma... na verdade, a Lua tem uma face que é visível, que na verdade é uma única face visível para a Terra, porque o movimento da Lua acompanha o movimento de rotação da Terra. Então você está sempre vendo a mesma face da Lua o tempo todo, em todos os lugares da Terra. E o que eles falam é que nesse lado que não é visível, eles chamam o lado oculto da Lua, ele tem não só construções físicas, como construções extrafísicas. Você tem os dois tipos de construção. E dentre essas construções está a base lunar dos Guardiões. E o que tem nessa base lunar? Tem laboratórios, tem o centro de controle, que os Guardiões acompanham a segurança do planeta, e tem também uma espécie de prisão
onde já estão espíritos que estão ali naquele espaço, aguardando o momento de serem degradados para outro planeta. Na verdade, para outros planetas, né? Porque o degrado não vai ser... Todos os espíritos que serão degradados não serão para um planeta, não serão para diferentes planetas. E, de certa forma, o que acontece... O Jamar, que é aquele espírito que era o chefe dos Guardiões da Noite, ele no começo do livro ele é promovido a trabalhar exatamente na base. Então ele vai para um novo posto de trabalho na base lunar. E nesse momento que ele é promovido, chegam para ele e falam: então, é interessante você conhecer a origem dos Guardiões, ou qual é a origem do corpo de Guardiões da Terra. E aí falam: para você fazer esse caminho, você vai passar por um mergulho no passado da origem da humanidade. E eles explicam: mas como é que vai ser feito isso? E eles colocam alguns modos de viajar no tempo, como eles dizem. Só que a forma como eles utilizam essa viagem no tempo é através das memórias de um espírito que participou dessa época. Não um espírito terrestre, no caso, um espírito de um outro planeta que nesse momento de primeiro degrau de colonização da Terra, ele participou. E aí o Jamar é levado para uma sala onde está esse espírito, e está também um outro espírito de uma classe que nessa série de livros é chamada de espectro. Essa classe de espectros são espíritos que eles identificam como espíritos próximos aos dragões, que eles chamam de polícia dos dragões. São espíritos também de outro planeta, originários de outro planeta, que eles têm como traço energético uma característica de vampirismo muito grande. Então eles são... Se eles têm contato com outras energias, com outros espíritos, a principal busca deles é sugar as energias dele. Eles sugam a vitalidade de outros espíritos e assim eles obtêm a sua sustentação. Mas nesse caso, esse espectro, esse particular, ele tinha sido, digamos, capturado num processo de captura dele pelos Guardiões. Está descrito num outro livro, aquele livro do Reino das Sombras, da trilogia do Reino das Sombras, se eu não me engano, o segundo, Os Senhores da Escuridão. Eles falam como eles descem num determinado ponto dos abismos, eles imobilizam e levam para a base. Só que no momento que eles levaram para a base, em algum momento esse espectro ele falou que queria colaborar com a política do Cristo, que ele queria com a política do Cordeiro. E a forma que ele queria, que se encontrou nesse momento de colaborar, ele também fornecer as memórias dele, que eram memórias também ligadas a esse momento da humanidade, a forma como eles então é ele que vai ajudar a reconstituir a história. Sim, então dois espíritos. O espírito tem esse espectro, tem um outro espírito que já é de um outro planeta. Ah, tá. São a memória de dois que vai formar. E aí eu vou explicar exatamente onde entra mais ou menos a memória de cada um. E o Jamar ele entra nessa sala também e liga umas máquinas, basicamente como se fosse um extrator de memórias dos três. E esses dois passando as memórias que ele tem para o Jamar. Então ele passa por todo o processo e ao mesmo tempo que ele vai passando, para os outros que estavam do lado de fora da cela, passa para uma espécie de resumo numa tela do que eles vão puxando. E o que acontece? O que essas memórias contam? Primeiro, a memória desse espírito, o outro que eles chamam de Anunnaki, que é dá a imagem de um planeta, de dois continentes, mas um planeta em guerra. E uma guerra muito violenta, com armas, inclusive armas nucleares sendo disparadas. Então já é um momento de caos e é exatamente o momento que nesse planeta de origem eles decidem deportar uma série de espíritos. Vários espíritos foram deportados e já tinham decidido que eles iam para a Terra,
que eles chamavam para eles de Tiamat, né, que é o nome que eles usam para a Terra. E inclusive entre esses espíritos os mais perigosos que acabaram formando os dragões, né, que eles já se intitulavam dragões. E aí eles tomam as medidas para que vá um comboio de milhares de espíritos que vai no caminho da Terra. Só que quando eles estão no sistema solar, uma dessas naves ela é desviada. E justamente a nave que tinham os degradados mais perigosos. E nesse desvio ela vai parar no 5º planeta do sistema solar. Essa parte é uma parte que está descrita com muito mais detalhes nesse livro Os Néfilins. Mas foi proposital o desvio? Foi... Do jeito que está escrito aqui, parece que foi proposital. Foi um pouco acidental, na verdade, porque eles estavam sendo transportados meio inconscientes, meio numa espécie de coma induzido. E alguns responsáveis pela caravana, de certa forma, se sentiram tentados a conhecer, a tomar contato com esses espíritos e despertaram antes de chegar na Terra. E nisso eles fizeram uma rebelião interna entre eles que acidentalmente causou uma explosão dentro da nave e a nave saiu do comboio e caiu no planeta. Que é Júpiter. Então, é isso que eu vou chegar. O 5º planeta. O 5º planeta... O 5º planeta, na verdade, não é Júpiter, porque tinha um planeta entre Marte e Júpiter. Então, por isso que eu falo que é o 5º. Entendi. Eles não dão nenhum nome. Iluminado. Eles não dão um nome para esse planeta, mas era o 5º planeta, que era o planeta dos espectros. Os espectros viviam lá. É interessante que depois, também no outro livro, eles falam que os espectros não eram originários de lá, mas eles já estavam estabelecidos há séculos. E era uma humanidade que tinha um certo desenvolvimento tecnológico avançado, mas não era uma sociedade pacificada. Uma sociedade que tinha 2 raças, a dos espectros e uma outra raça teocrática, né, de poder teocrático, e que se odiavam, os dois. E eles estavam às vésperas também de uma guerra. Né? Também de uma guerra que eles tinham armas nucleares para usar nessa guerra um contra os outros. Então, quando esses espíritos desse planeta, que no outro livro também eles chamam de Nibiru, que é o planeta dos dragões e dos Anunnakis, eles, de certa forma, a espiritualidade dá uma possibilidade de eles interferirem para que não tenha essa guerra. Só que eles não fazem essa interferência benigna. Eles deixam que a coisa aconteça, eles dominam, de certa forma, os 2 lados da guerra, mas deixam eles se atacarem. E nesse ataque eles têm que eles precisam fazer uma espécie de migração às emergências, né? Uma migração de emergência, porque eles detonaram uma bomba nuclear que acabaria com a vida e todos aqueles espíritos precisariam ir para outro planeta. E nesse momento que acontece vou até dar uma olhada se eu não estou pulando algum trecho. Nesse momento, os planetas são encaminhados para os espíritos daquele planeta que está do 5º planeta são encaminhados para outros lugares, para outro planeta. A maioria vão para um planeta só, mas vários dos espíritos, inclusive os degradados originais e os espectros mais ligados, e também os líderes da outra raça que também estavam mais ligados aos dragões, foram degradados aí sim para a Terra, como era o plano original. E nesse momento tem uma intervenção direta de Miguel, o príncipe dos exércitos celestes, para que eles venham, mas já venham para a Terra não como livres, como seres livres, mas como prisioneiros. Então Miguel intervém e traz os espíritos mais perigosos que tinham se desviado, os espectros e os ossos, como prisioneiros na Terra.
E é interessante, né, observar... Isso é na formação. Isso é na formação. Tá. Em seguida acontece uma explosão, porque nessa... Aí esse livro não conta exatamente nesse detalhe. Conforme eles detonam a bomba nuclear, o planeta sai da órbita. Sai da órbita, é atingido por um astro e se despedaça. Por isso que não existe mais o quinto planeta, existe um cinturão de asteroides no lugar desse quinto planeta. Virou um monte de pedras. E são trazidos para cá. E são trazidos para a Terra no momento em que praticamente não havia humanos. Assim, haviam basicamente primatas. Não tinham humanoides desenvolvidos na Terra. Então, de certa forma... Deixa eu ver se eu já... Mas sabendo do perigo que esses espíritos já tinham causado em outros planetas, já tinham pelo menos destruído 2, né? Só nesse relato ele já contou a destruição de 2. No momento que você traz esses espíritos para cá, já com a intervenção de Miguel resolve estabelecer o corpo de guardiões para tomar conta do planeta. Então essa é a origem dos guardiões. E aí quando nesse momento da memória, a parte até o desvio do quinto para o quinto planeta são a memória do Anunnaki. A história do quinto planeta já é contada mais com base na memória do espectro que era habitante desse planeta também nessa época. E é interessante porque como não havia um ser humano, esses degredados eles passam a ter a missão de desenvolver a raça humana. Então eles passam a fazer experiências genéticas com os tipos mais próximos de homem, né, que eles identificaram os primatas mais próximos, para tentar desenvolver uma raça humana onde eles pudessem futuramente desencarnar ou reencarnar. Que alguns deles vêm na forma de espírito, outros vêm na forma física, encarnada. Né? E é interessante, porque como o planeta ele é muito novo, né, os próprios espíritos que aqui viviam, eles tinham uma materialidade mais sutil. Eles não tinham as energias densas que milênios de humanidade fizeram transformaram esse planeta. Então, de certa forma, a forma menos sutil era percebida pelos seres daquela época. Isso é interessante. E depois de algumas experiências e alguma intervenção dos seres, né, dos guardiões, principalmente os seres desencarnados que velavam para esse planeta, eles conseguiram chegar no tipo humano. Agora é interessante, uma coisa que nesse tempo de experiências, eles falam que eles tentaram cruzar, como eles não tinham conhecimento inicial do que ia dar certo, eles cruzaram muitas coisas que deram errado. Né? E essas coisas, muitas vezes, elas dizem que ficaram na história como mitologia. Uhum. Então, assim, metade cavalo, metade homem, né? uns minotauros, centauro, medusa, diz que na verdade eram todas experiências que eles estavam tentando criar uma humanidade e que não dava errado. E aí eles deixavam de lado, porque eles também não eram exatamente as pessoas mais preocupadas com o outro, né? Não eram espíritos preocupados com o outro, eram espíritos que tinham um desenvolvimento avançado tecnológico, mas que estavam pensando neles mesmos, na possibilidade de ter que reencarnar ali nesse ambiente da Terra. E depois que passam, aí só depois que vieram esses primeiros espíritos, que eles já começaram a desenvolver o homem, é que eles foram surpreendidos com a novidade de que viria uma outra leva de degredados, né? Que aí os povos de Capela. Então, Capela veio depois desses... Capela veio depois. Os exilados de Capela, eles vêm depois, então. Eles vêm depois desses Anunnakis, quando já tem uma humanidade desenvolvida com a ajuda, com o auxílio desses espíritos.
não só haviam os degredados, alguns espíritos desses, eles estavam com uma missão mais específica em relação ao planeta deles, que é a partir do momento que houve a bomba nuclear, a guerra nuclear no planeta de origem, eles tiveram um problema ambiental muito sério, que eles precisaram usar alguma tecnologia que criasse uma espécie de capa protetora para que eles não perdessem a atmosfera deles. Então o próprio sistema de vida deles estaria comprometido. E eles contam que alguns grupos de seres estiveram na Terra nesses primeiros tempos, inclusive para fazer mineração, para levar ouro daqui do Brasil não, daqui da Terra para o planeta de origem, porque esse ouro foi utilizado nessa formação da proteção que garantiria que a vida continuasse no planeta deles. Então eles tinham o que eles chamam de astronautas, que era o pessoal que trabalhava nessas minas de ouro, e também o pessoal que vinha com obrigação de ficar aqui, né? Tinham várias classes. E mesmo dentro dessas classes eles tinham 7 castas de degredados diferentes, que eram mais ou menos perigosos, mais ou menos evoluídos moralmente. Dentro dessa sessão com o Jamar, ele tem essas informações, né? E logo depois da sessão, alguns outros guardiões vão procurar esse espírito, esse ser das estrelas, né? Que se chama Aman, não falei o nome dele, para fazer perguntas, né? Tirar curiosidades em relação à vida, a esse período que ele viveu de perto. E nessas perguntas primeiro eles perguntam a questão dessa materialidade sutil, se eles viam ou não. E ele explica que não, naquela época você via, porque a Terra tinha uma atmosfera que era mais sutil, apesar do planeta Terra ser diferente do outro. E aí quando fala do tipo de ser, tem uma coisa que ele não fala aqui, mas que é interessante. Ele fala do outro livro, que esses seres que vieram, o planeta deles originalmente, o ano o tempo de duração da volta do planeta em torno do Sol deles, né, que caracteriza o nosso ano, era muito maior do que o nosso ano aqui. Correspondia a mais de 3.000 anos toda a volta. Então, o que acontece com esses seres que vêm, os encarnados, é que o padrão de vida de origem deles é muito mais longo que a vida do homem, do primata da Terra, que já era de 80 anos, mais ou menos. Então, ele vivia milênios. Então, no contato, quando ele desenvolve, né, quando esses espíritos, esses seres desenvolvem geneticamente o homem, ele se vê diante de uma pessoa que o criou, que é dotado de muita tecnologia, uma tecnologia muito mais avançada e em vários pontos muito mais avançada do que nós temos hoje, ainda, no século XXI. E um ser que durante toda a existência dele, de algumas gerações, ele não morria, então ele parecia imortal. Então, de certa forma, quando esse primeiro homem olha para esse ser, reconhece como um Deus. Ele é considerado um Deus. E dentro da história mitológica, não só esse livro, como outros livros, eles identificam esses primeiros seres que vieram degradados e encarnados, como sendo aqueles que foram reconhecidos ou passaram para a mitologia como os deuses da Suméria, né? Deuses da civilização da Suméria, que era a região onde eles se estabeleceram de forma mais definitiva, mais duradoura, né? Por mais tempo. E dentro das perguntas que fazem para esse ser das estrelas, falam sobre formas de vida. E ele fala, olha, as civilizações humanoides, elas podem acontecer em praticamente todos os planetas.
E inclusive em condições que para o ser humano de hoje, né, para o ser humano para o conhecimento científico de hoje, consideram que são impossíveis. Então vai ter situações, civilizações humanoides em temperaturas muito variadas da temperatura da Terra. Vai ter civilizações humanoides em locais que não tem oxigênio, que respiram outros gases. Vai ter civilizações em lugares que a própria concepção de civilização é outra. Porque ele fala, até pelo fato de, por exemplo, respirar outro gás, a forma de raciocínio é completamente diferente do que um ser que respira oxigênio. Então a variação de vida, inclusive o corpo, então a variação de vida é imensa, é infinita praticamente. E aí ele complementa. E depois que vieram os capelinos, né, a formação da Terra não se deu só pelo pessoal de Nibiru e o pessoal de Capela. Fora esses, para colonizar a Terra vieram espíritos de outros 20 planetas. Então tem espíritos que são originários praticamente de vários cantos com várias culturas originais. E como é que eles reencarnam aqui? Eles têm, na verdade, eles o que aponta, ele aponta. Todos eles vêm na forma de espíritos. Como é que eles se tornam matéria? O processo não é muito diferente, assim, o processo espiritual. Eles estão procurando, desenvolvendo, fazendo experiência para ter o útero para eles se desenvolverem. Eles estavam procurando uma forma desses seres, que os primeiros híbridos, um dos problemas que eles tiveram é que os primeiros híbridos eles não se reproduziam, eles eram estéreis. A maior parte da genética, muitas espécies híbridas são estéreis. Uma característica da Terra que acho que ninguém conseguiu explicar ainda, ou pelo menos não explicou nesses livros. E o que de certa forma houve, que ele aponta nessas primeiras gerações, foi uma miscigenação real, miscigenação de espíritos. Então seres que eram encarnados de outra raça, no caso dos Anunnakis, os primeiros, com os primeiros homens, que foram desenvolvendo a primeira forma humana moderna, digamos assim, né? O primeiro Homo sapiens. Cro-Magnon. Ele fala no Cro-Magnon, né? Ele fala É que nos Néfilins ele fala um pouco mais, então acaba sendo, fala que na verdade eram os Anunnakis, que eles chamam de Homo capensis, com esses homens que ainda não eram Homo sapiens, mas que acabou formando o Homo sapiens. Então, de certa forma, houve uma miscigenação física para melhorar digamos, o veículo físico e ter condição de que esses espíritos reencarnassem aqui. Então, aí o processo é igual um outro espírito. E aí ele dá uns exemplos do que significa ter 20 raças aqui miscigenadas ao ponto de não haver diferença na humanidade atual entre seres, pelo menos diferença fisiológica entre seres originários de sistemas de vida tão diferentes. Fala, olha, por exemplo, em religião, cada um desses 20 pode ter uma religião diferente. Pode ter umas que são religiões basicamente que a união é por meio de hipnose. Tem outros que tem um culto politeísta. Então a forma é muito ampla. Ele fala, por exemplo, a questão de sexo e reprodução. Desses 20, assim, se você pegar cada um dos 20, provavelmente cada um deles tinha uma prática sexual diferente. E dentro dessa prática sexual, pode ter de tudo. Pode ter espíritos que não tinham diferença de gênero, que só tinham um gênero único. Podem ter espíritos que têm homens e mulheres, mas a reprodução não é sexuada, é por outra forma.
Pode ter espíritos que a prática sexual não tem finalidade reprodutiva e é feita entre seres do mesmo gênero. Então, dentro disso, tem uma variação muito grande, só que ao longo da vida humana, essa variação não foi respeitada. Então, muitas coisas que eram originalmente práticas culturais da origem daquele espírito, ao longo do tempo, foram interpretadas como uma aberração. E esse espírito foi perseguido ao longo de sua vida terrestre, ou de várias vidas terrestres, porque ele não conseguia se expressar da forma que ele era. E a última coisa que fala o guardião, o espírito das estrelas para esses guardiões que estavam fazendo a sessão de perguntas é que ele conta mais ou menos a história de como se inicia a vida num planeta. Ele fala que no começo, quando você tem só o planeta, digamos, o planeta virgem, né, que é só uma massa de moléculas, vem primeiro os espíritos que eles chamam de semeadores da vida. E esses semeadores da vida, eles fomentam os primeiros seres, a primeira fauna e flora, e já apontam mais ou menos de qual raça que vai evoluir o ser humanoide. Só que depois que passa esse momento dos semeadores, que necessariamente o desenvolvimento passa por um grupo de degradados. São seres que eles têm um desenvolvimento tecnológico avançado, mas eles não têm evolução moral. Então, por isso que eles foram degradados da pátria deles. E como eles têm esse desenvolvimento tecnológico, eles usam a própria tecnologia para aperfeiçoar o ser e desenvolver aquele novo ser, a criar, desenvolver uma civilização. E só depois desse momento que passa os degradados é que o ser vai evoluindo tecnologicamente e espera-se moralmente para que você dê o passo adiante. Que às vezes, se a civilização não evoluir de uma forma pacífica, isso pode envolver um novo degredo dos mais revoltados, dos mais belicosos, para um outro planeta para fazer essa fase de desenvolvimento num planeta mais jovem. E é isso que fala. E assim nós temos essa primeira parte dessa sessão. Uhum. A segunda parte que eu falei dos contatos entre povos do espaço e o ser humano no século XX, né, do nosso tempo, ela acontece, na verdade, com uma série de palestras dos Irmãos das Estrelas em Aruanda. Fazendo uma analogia assim, pode parecer uma analogia alegórica, é mais ou menos como se fosse uma palestra do Divaldo aqui, que juntam caravanas. Então Aruanda praticamente toda parou para receber uma série de Irmãos das Estrelas que estavam que iam fazer palestras. E vem caravanas de várias cidades espirituais para ver o Irmão das Estrelas. Então é um grande evento em Aruanda, um evento festivo. E basicamente vários Irmãos das Estrelas eles se apresentaram nesse momento e apresentaram mais ou menos o mesmo conteúdo. O que eles falaram? Olha, nós estamos pelo menos há 60 anos em contato com os guardiões da Terra para ajudar nesse processo de transmigração de almas que vocês vão passar agora, que nós passamos em outros momentos, em nossos planetas de origem, e nós estamos aqui para o nosso conhecimento para auxiliar os guardiões da Terra a passar por essa etapa também. Mas ao mesmo tempo que nós estamos aqui, há 60 anos que nós estamos vendo contatos entre povos de outros planetas e seres encarnados da Terra. E basicamente, que fala de seres encarnados, que tipo de seres? Basicamente governos. Fala, há contato há pelo menos 60 anos, ele localiza mais ou menos desde a Segunda Guerra Mundial, entre governos dos principais países da Terra e
seres de outros planetas. O que acontece nesse contato? Aí depende do nível da evolução moral dos espíritos. Os espíritos que são menos evoluídos moralmente, que ainda são mais egoístas, digamos assim, eles têm vindo basicamente para pesquisas. Então, para eles não têm muita consideração pela raça humana. Eles, pelo direito de fazer essa pesquisa, eles fizeram uma troca de tecnologia com alguns países. Então, algumas tecnologias vieram diretamente desses seres. E outros mais comprometidos com a humanidade de uma forma geral, né, com a civilização e com o pacifismo, eles têm procurado esses governantes para evitar que você tenha uma guerra nuclear na Terra. Só para me citar, agora nós estamos falando de hoje. Hoje, 60 anos. Tá. Olha, vários espíritos estão procurando, alguns governos já procuraram, na época, a União Soviética, os Estados Unidos, que eram os principais a corrida armamentista, falavam, olha, é necessário que vocês parem com essa escalada nuclear. Vocês vão destruir a Terra e vai ter consequências para o sistema de vida que vocês não estão prevendo. São imprevisíveis e são muito perigosas. E segundo esses espíritos falam, o que eles apresentaram como ameaça? Falam, olha, se vocês não pararem, se vocês não reduzirem, nós vamos nos revelar para a população. Vamos chegar a nos apresentar, e isso vai causar um tumulto tão grande que vocês não vão conseguir controlar, manter o poder de vocês. Isso é que diz o Espírito, fala que nós deram um ultimato nesses termos. E dentro dessa ideia dos Espíritos, ele fala, olha, de certa forma deu resultado, eles deram um controle de armas nucleares, você não tem a escalada nuclear que você tinha antes, não passou o perigo, mas nesse ponto vocês conseguiram manter, digamos, os povos da Terra mais tranquilos. E em relação aos outros, esses que eu falei que eles são mais egoístas, o que essa palestra fala, ele aponta umas questões curiosas. Ele fala que, por exemplo, tem uma série de espíritos que eles, no mundo de origem deles, perderam a capacidade de se reproduzir. Então, de certa forma, eles falam que, por exemplo, o objetivo desses espíritos na Terra é fazer experiências genéticas com os seres humanos para que eles encontrem uma forma de que voltem a se reproduzir e mantenham a vida deles. Só que eles falam que, olha, eles têm esse objetivo, só que a forma como ele vê o ser humano da Terra é basicamente uma cobaia. Ele não tem uma consideração de fazer uma parceria, ele está simplesmente fazendo a experiência. Está usando. E a forma como ele coloca, ele até valida uma questão que eu sempre duvidei, particularmente, que ele fala que em alguns casos, em vários casos, para fazer essas experiências, eles praticam o que se chama de abdução. Então, eles tiram realmente o ser da Terra para fazer os testes no laboratório. Então, ele acaba, essa palestra, esse livro, ele valida essa tese. Ele fala, olha, isso que as pessoas falam, na verdade aconteceu. Ele invalida ou ele valida. Ele diz que aconteceu, que alguns desses povos do espaço realmente estão eventualmente abduzindo algumas pessoas, fazendo experiências, algumas experiências até sexuais, segundo o livro. Que medo. Seria falar umas coisas realmente assustadoras. Assustador mesmo. E ele fala duas coisas nessa palestra.
Ele fala que hoje em dia, com todas as situações, tem 20 raças também, mais ou menos 20 raças em contato com os seres da Terra. Só que a maioria de forma pacífica, trocando conhecimento, como eles mesmos estão trocando com os guardiões na base lunar, né? E a maioria desse povo também passa despercebido, não são percebidos pela população geral. E ele fala que, na verdade, o que se planeja, se projeta para as próximas décadas é que esse contato entre povos de outros planetas e povos da Terra seja intensificado, que seja cada vez mais a humanidade seja preparada para que esse contato seja aceito de uma forma natural. E ele fala como a humanidade vai ser preparada? Vai ser preparada por meio da cultura, ou seja, por meio de filmes, por meio de programas de televisão, por meio de livros inspirados para que com certeza já começou. Para que a humanidade cada vez mais aceite a existência desses seres e aceite a possibilidade de um contato com esses seres. Através do conhecimento. Através do conhecimento, e que esse contato seja positivo para a civilização da Terra. E basicamente esse é o conteúdo da palestra. E depois eu adicionei aqui algumas reflexões que o Jamar faz a respeito depois de todas essas informações, esse mundo de informações muito amplo, né? Muito amplo e muito novo, porque realmente a maioria das coisas eu não tinha lido, visto em lugar nenhum. Ele fala que qual a necessidade da civilização da Terra hoje? É o sentido de reaprender a viver em comunidade, que é o ser humano hoje precisa reaprender em comunidade, e para isso valorizando a educação, valorizando a cortesia, valorizando as boas maneiras, para que se recupere a partir do básico esse sentido comunitário. E quando ele fala da expatriação futura que a Terra vai sofrer, ele faz alguma reflexão sobre uma característica de espíritos que vão ser expatriados da Terra, né, que vão para outros planetas. Ele fala que são espíritos em geral que eles apresentam uma energia violenta, né, uma característica de energia violenta, um comportamento antiético e um comportamento de autocorrupção, não de corrupção política, mas de corrupção dos próprios valores. Próprios. Ele fala que os espíritos que são degradados, eles não têm todos essa totalidade de características, não é uma lista exaustiva. Eles podem ter uma ou outra, né? E também podem ter outras características que não são essas, mas que também são características que espíritos que não conseguiram se desenvolver. E ele fala como a inconstância e a falta de compromisso, quando você assume uma tarefa e não leva até o fim. Então são características que, digamos, para o espírito ficar na Terra precisam desenvolver o comprometimento e a constância. Como eu falei, praticamente tudo que eu falei, não as reflexões do Jamar, mas todas as informações que os espíritos de outros planetas passam nesse livro que eu traduzi nessa sessão de estudos, elas são apresentadas também nesse outro livro da série Crônicas da Terra, que foi publicado cerca de um ano e meio depois desse livro, Os Guardiões, também pelos mesmos autores. O livro chama Os Néfilins, e das 470 páginas, 370 páginas ele conta essa história com mais detalhes. As outras sim, ele conta uma outra coisa, que é também interessante, tem a ver, mas ele não apresenta nesse livro. E essa sessão. E é muita coisa nova. Muita coisa nova. É outra Porque já os degredos eles aconteceram. Esse degredo não vai acontecer sem. Ele fala também, né?
Não vai acontecer também sem sofrimento, vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Os degredos em Capela também foi uma explosão nuclear. Porque as pessoas precisam desencarnar, né? Pra você ter o degredo. Se bem que Muita aconteceu. Acaba... Se bem que dependendo da situação, ela não acabar não sendo desencarnados. Às vezes, esses Anunnakis, eles vieram, uma grande parte vieram encarnados na sua vida de 3.600 anos. Eles dominam. Os Néfilins, ele fala como é que é, e aí ele aplica ele diz que eles utilizam um conhecimento que eu vi mencionado hoje na Terra só em física quântica teórica, que eles falam que eles chamam de buracos de minhoca, né, wormholes, que na verdade esses buracos funcionam mais ou menos como um atalho entre galáxias, né? E aí por esse conhecimento de como navegar, de que materiais utilizar para você utilizar essa trilha e passar por ela, é um conhecimento, né, muito desenvolvido, e que permite que se viaje encarnado, que não leve tanto tempo. Então os Anunnakis vieram encarnados. O quinto planeta, como eles fizeram uma transmigração de emergência, assim, quando eles viram que iam detonar a bomba nuclear, a parte desencarnada foi tirada antes, mas a parte encarnada, ou que estava encarnada até as vésperas, foi meio de emergência. Então a pessoa foi mais ou menos encarnado ali, que foi tirado, né? A maioria deles, segundo os Néfilins, foi para Vênus. E aí eles explicam que a maioria desses espíritos foi para Vênus porque nesse quinto planeta não tinha oxigênio. Então a atmosfera da Terra não era apropriada para o tipo de espírito que vivia lá. Era mais apropriada com a atmosfera de Vênus, e também para o tipo de civilização que estava se desenvolvendo em Vênus, era mais afim com essa população. Então depende da situação. Pode ser que seja encarnado, pode ser que seja desencarnado. Marte também, pô. Em Marte também. Na verdade, quando ele conta essa história do quinto planeta, ele localiza a era como sendo 470 mil anos atrás, mais ou menos, cerca de 470 mil anos. Eu pedi esse espaço de tempo aí. E era um momento que você tinha a civilização, né? Você tinha humanoides no quinto planeta com um desenvolvimento tecnológico razoável. Em Vênus, assim, de uma forma incipiente, muito no início. E na Terra você não tinha nem o tipo humano formado ainda. A Terra estava mais atrás. E aí depois é que acho que todos os planetas hoje. Falar em dinossauros, né? Nossa, muita informação, é uma outra linha, né? Que a gente... É uma outra linha. Outra coisa que ele fala, eu estou lembrando, não sei se você vai, que a Terra, o ser humano vai ter que se desenvolver, ele diz as características, né? Sim. Quanto tempo vai durar isso? Muito. 1000 anos. Muito tempo. Dá tempo da gente ir voltar lá. Nós vamos encarnar umas 40 vezes ainda. Que preguiça. O Anunnaki não dava nem um ano. Ele vivia 3.000. Pois é. Proporcionalmente. Assim, negócio, até isso, mudar de planeta é um negócio meio maluco, porque o tempo é completamente diferente, né? Muda a forma o tempo que você leva em torno da tua estrela, né, do teu sol, aí muda o tempo de vida, muda Do horário de verão, bagunça. Veja bem, se você Chocado. vai viajar no tempo como Einstein, né? Quer dizer, o tempo que é aqui não é igual ao tempo que você vai viajar na velocidade da luz, né? Quer dizer, aqui o tempo vai passar muito mais rápido do que você andando na velocidade da luz. Se você voltar, você vai encontrar aqui, por exemplo, tua filha velha e você moço. Certo? É verdade. Tem Agora, essas nesses possibilidades. buracos de Minhoca. minhoca, não tem isso. É instantâneo. Pulou? É instantâneo. Você entrou no buraco, você já está do outro lado. Acabou. É coisa mínima de tempo.
As outras 100 páginas que eu não fala disso nos Néfilins, o que eles fazem? Eles fazem uma excursão para 4 planetas que eles dizem que vão ser 4 dos planetas de destino dos degradados. Longe, muito longe, assim, coisa de... Assim, dá mais ou menos 70 mil anos-luz, 80 mil anos-luz. Longe. Também não, mas é o número de grandeza que ele dá. E assusta. A descrição que ele dá ali nessas últimas 100 páginas, de cada um dos 4 mundos que eles visitam, assusta. Os caras vão ter que trabalhar lá, viu? Muito mais que se imagina, se possa imaginar. Muito bom. Então a gente vê, né, está falando de contato dos extraterrestres com os governos do mundo, né? Então, esse negócio dos americanos lá da área, 5ª área, na 4ª área, é lá que eles estão. É lá. Tem várias histórias, né? Fala em Antártida, fala em Everest, como bases de... Dentro, né? Aliás, essa parte dos polos fala que tem bases do tempo dos primeiros, desses de centenas de milênios para trás, desses primeiros cientistas que foram cobertos pelo gelo, mas continuam lá. O gelo, de certa forma, conservou um pouco. Então tem coisas que se as calotas polares derreterem, vão aparecer, né? Algumas construções diferentes. Mas a gente também vai fazer pra ver, porque... certamente não. Certamente. Não nessa encarnação. Não nessa. Não nessa, se né, derreter cara? também vai engolir tudo, né? Então, eu estou falando, as modificações vão ser seguidas de sofrimento. Não é coisa tranquila. Não é, não. Existem passagens bruscas de uma coisa para outra. Se bem que do jeito que ele descreve, acho que não precisa derreter muito para começar a aparecer essas construções deles. Parece que não estão tão Profundo. tão no polo assim. Estão mais... Quem sabe, né? Quem verá, verá. Isso. Muito bom.